Então, título da mensagem: Acompanhados. Então, para explicar, eu vou contar uma historinha rápida de quando eu tinha 15 anos. E eu fui numa festa de 15 anos. Nessa festa de 15 anos, eu conheci a amiga de uma amiga. E tive um crush de adolescente. E essa amiga da amiga me convidou para uma festa que ia ter na casa dela. E eu fui. Nem lembro se eu conversei com essa menina na festa. Eu sei que eu fui na festa, cheguei com 2 amigos. Esses meus 2 amigos eram desse tamanho, mais ou menos. Bem menores que eu. A gente chegou, dançou, dali uns minutos, os jovens lá, que eram um pouco mais velhos que a gente, nos chamaram para a rua. E ao nos chamarem para a rua, começou um burburinho e aparentemente eles queriam bater em mim. Também não sei. Mas queriam bater em mim. E aí um dos jovens veio pro meu lado e disse assim: ah, não dá bola, é brincadeira. No que ele terminou de falar, ele mesmo deu o primeiro soco no meu rosto. Aí eu caí e começou aquele pontapé e, enfim, eu saí correndo, porque eu lembrei que naquele bairro tinha um posto da polícia militar. Então eu saí correndo para o posto da polícia militar. O que é interessante nessa história é que eu sempre fui o mais lento na aula de educação física. Sempre. Naquele dia tinha 20 ou 30. Tinha 20 ou 30 correndo atrás de mim, ninguém me alcançou. E eu coloquei distância, viu? Teve uma distância grande. No final, eu via 2 pessoas correndo atrás de mim, eu estava já quase no posto da polícia, e eu não parei. 5 minutos depois, esses 2 chegaram, falaram: Vini, os últimos 5 minutos eram nós 2, que eram os meus amigos. Eu ia saber, eu via que tinha alguém correndo atrás de mim e ainda segui correndo. Eu não ia arriscar. Falei com o policial militar, expliquei o que tinha acontecido, pedi para usar o telefone. E eu liguei para o meu pai. Falei: pai, estou passando um aperto. Eu preciso que você venha aqui nesse lugar para me resgatar. E sabe por que eu estou compartilhando essa história? Para começar a tirar uma dúvida, a tentar explicar algo bastante interessante e importante. Deus, ele nunca se afasta da gente. A gente, às vezes, é que escolhe ir para lugares onde ele não está. Ainda assim, quando a gente vai a esses lugares, eventualmente vai quebrar a cara, literalmente, e a gente clama por socorro, ele imediatamente age, ele imediatamente nos socorre. Basta se voltar para ele, reconhecer que ele é o teu refúgio e chamar por ele. Assim como eu chamei pelo meu pai. Com Deus é exatamente a mesma coisa. Quer ver como eu não estou exagerando? Vamos ler o que está escrito em Salmos 54. É um salmo curtinho. Está aí na tela para vocês. Diz assim: ó Deus, salva-me por teu nome, faz-me justiça por teu poder. Ouve esta minha oração, ó Deus meu. Dá atenção às palavras da minha boca. Porquanto contra mim se levantam os arrogantes e os violentos e procuram matar-me. Homens que desprezam a Deus. Verdadeiramente, Deus é o meu socorro, é o Senhor que me sustém. Ele retribuirá o mal praticado pelos meus opressores. Por tua lealdade o exterminarás. Com grande júbilo te oferecei sacrifícios. Cantarei em louvor ao teu nome, ó Senhor, e proclamarei que tu és bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições. E os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Aleluia, galera. Glória a Deus. Assim é Deus, amém? Mas aí algumas pessoas dentro desse cenário podem começar a se perguntar: ok, você foi lá e aconteceu uma coisa ruim. E se Deus é o criador de tudo, ele também criou o mal. Algumas pessoas podem se perguntar isso, sim ou não? Olha, deixa eu tentar explicar a conexão com a história que eu acabei de contar e essa pergunta sobre Deus potencialmente ter criado o mal. Alguém sabe
Alguém aqui, não sei se alguém aqui é físico, alguém sabe a definição da cor preta? Quase. A cor preta. A Bela acho que acertou. Quem falou, filha? Não falou nada? A cor preta é a ausência de cor. Essa é a definição. Ah, foi a Ju que falou. Ju, parabéns. Ponto para Ju. O chocolate é mais para ela. Consequentemente, o que é escuridão? A ausência de luz. Então, se discute como que isso ajuda a entender o surgimento do mal. E didaticamente, eu posso dizer que onde há mal, há ausência de Deus. Onde há trevas, há ausência da glória de Deus. Ou seja, Deus, ele não deixa de nos acompanhar. Mas, se nós formos a lugares os quais ele se retirou, então a gente vai estar passivo de tudo que pode acontecer nesses lugares. Mas sabe qual que é a beleza de tudo isso? É que assim como meu pai saiu da nossa casa e chegou lá, talvez em 5 minutos, 10 minutos, era do outro lado da cidade, se a gente for para um desses lugares onde Deus não está, e a gente quebrar a cara e se arrepender e se der conta e falar, Deus, eu estou no lugar onde eu não estou te encontrando, eu não estou te vendo, pode me socorrer? Deus socorre. Amém? Quem crê diz amém. Deus não me abandonou naquela noite que eu apanhei naquela festa. Eu decidi ir a um lugar que ele não estava. E sabe o que é interessante de tudo isso? É de que eu sabia disso. Que aquele ambiente não era o ambiente que Deus estava. Eu sabia e eu insisti. Eu fui teimoso. E provavelmente eu sou o único teimoso nessa sala, né? Só eu que sou teimoso. E aí, alguém pode estar perguntando assim, mas Vinícius, por que ele te deixou ir? Vou tentar te explicar. O Isaac se atira no chão o tempo todo. Ele gosta de se atirar no chão e sair escorregando assim de joelhos. Eu falo para ele 1, 2, 20 vezes explico para ele que ele pode se machucar. Depois de eu ter explicado 20 vezes, ele continua fazendo, o que eu faço? Eu deixo ele se machucar. Faz sentido ou não? Eu deixo ele cair de mau jeito. Eu deixo ele cair de mau jeito e sentir dor. Por quê? Porque eu não amo meu filho? Não, pelo contrário. Exatamente, porque eu amo demais. Eu preciso deixar ele passar pelo processo de aprendizado. No mundo adulto e na vida com Deus, não é diferente. Deus, ele te fala. Deus, ele escreve na Bíblia. Ele manda um recado através da pregação. Ele manda o pastor te entregar uma palavra. Você assiste um vídeo, recebe uma coisa no coração. Te dá uma palavra na barca. Mas aí você vai lá e faz errado. Insiste em fazer do seu jeito. Então, Deus deixa você quebrar a cara para aprender. Deus é tão bom que ele insiste em ensinar do jeito fácil. Sabe qual que é o problema? O problema é que a gente insiste em aprender do jeito difícil. Ele mostra ser um Deus ainda melhor quando ele passa a ensinar pela dor ao invés do amor. Por que eu digo isso? Porque não é nada fácil para um pai ver um filho passando dor, sim ou não? Se eu ver que o Isaac se machucou, ralou o joelho, cortou, sangrou e chorou desesperado porque ele não pode ver sangue, corta o meu coração, sim ou não? Eu tenho vontade de trocá-lo de lugar com ele. Eu tenho vontade de sentir dor no lugar dele. E a maior prova de amor de um pai é sofrer por causa do amor. Vou explicar. É preferir sofrer profundamente, mas ensinar o seu filho um princípio, um caminho, mesmo que isso signifique um processo complicado, desafiador, desgastante ou até doloroso, ao invés de não querer deixar o filho passar por dificuldade. Um filho que a gente não deixa passar por dificuldade vai ter todas as suas vontades feitas e vai ser uma criança mimada, cheia de problema e causando problema para os outros. Sabe onde é que está a beleza de tudo isso? Isso mostra que Deus não desiste de nós. Se precisar, ele vai te moer, mas ele não vai te entregar fácil.
Ele não vai aceitar te perder de maneira fácil. Não vai nos perder fácil para o pecado, para as decisões erradas. Não vai nos perder fácil para esse mundo. Porque se perder, ele não vai conseguir nos acompanhar por toda a eternidade, que é o maior desejo de Cristo. Qual é o maior desejo de Cristo? Te acompanhar por toda a eternidade. A gente vai estudar bastante isso. Ele diz, eu quero viver por toda a eternidade com os meus filhos. Assim como eu, pai, sim ou não? Algum pai aqui não quer viver a eternidade com seu filho? Acho que não, né? Deus é igual. Amém? E para que esse desejo se concretize, se eu não aprender por bem, ele vai deixar eu quebrar a cara para que eu aprenda, nem seja de jeito difícil. E aprendendo uma vez, a promessa que ele fez aos nossos pais se cumpre. Quer ver? Vou repetir. Aprendendo uma vez, a promessa que ele fez aos nossos pais se cumpre. Provérbios 22:6. Olha o que está escrito lá. Ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Amém? Então ele vai nos ensinar do jeito fácil ou do jeito difícil, para que a gente jamais esqueça que a gente aprendeu os caminhos do Senhor, que a gente aprendeu a fazer as escolhas certas. A gente pode até negar ao longo da vida. Muitos de nós fizeram isso. Eu fiz. De negar ao longo da vida que eu sabia o caminho certo. E refutar isso. Mas no fundo, todos nessa sala têm uma boa ideia do que é certo e que é errado. Sim ou não? Mesmo aquela pessoa que fez a pergunta sábia sobre a origem do mal, pode estar se perguntando agora, Vinícius, mas por que então Deus não desiste do homem? Com tanto horror aí fora, guerra, todo tipo de maldade. Olha o caos que o homem trouxe ao mundo e à vida. Por que Deus não desiste da humanidade? Seria mais fácil. Já pensaram que se ele construiu esse mundo em 6 dias, ele poderia simplesmente construir outro mundo em outros 6 dias? Não seria mais fácil? Eu vou refazer, eu vou criar outro ser humano, com outra aparência, com outro coração. Mas para finalizar, galera, eu não quero me estender muito. Eu me fiz essa pergunta no início da minha conversão. Da minha conversão verdadeira. E eu repeti essa pergunta para mim mesmo. Até o dia que eu peguei a Isabela no colo e olhei nos olhos dela e ela me olhou e deu um sorriso. Eu entendi. Quando ela é bebê, né, meu amor? Eu entendi naquele dia o significado de paternidade. Foi naquele dia que eu aprendi o significado de paternidade. Eu me dei conta de que não importa o que a Isabela, depois do Isaac, fizessem, eu iria amar eles eternamente, com todas as minhas forças, de todo o meu coração. No dia do nascimento do Isaac, teve uma intercorrência, o batimento dele caiu, ele poderia morrer, a Gil começou a desmaiar, correram com os dois para a sala de emergência, eu não pude ver o nascimento porque correu umas 12 pessoas para fazer a cirurgia da Gil. Eu me ajoelhei na sala onde estava a preparação do parto e eu orei para Deus. E eu disse que eu dava a minha vida em troca da vida dele. Eu morreria no lugar do meu filho para salvar a vida dele. Eu propus isso para Deus, de verdade. Eu falei para ele, tira a vida que há em mim e coloca a vida que há em mim no meu filho. Isso é a paternidade que a gente experimenta em Deus. Dá a própria vida pelos seus filhos, sim ou não? Olha o que está escrito em João 13,16. Muitos de vocês sabem esse versículo de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, na figura de Jesus, propôs morrer por nós. Isso, galera, é paternidade. Isso é querer te acompanhar por toda a eternidade. No meio do processo, às vezes a gente vai errar, a gente vai fazer escolhas diferentes daquilo que Deus ensinou. Nessas situações, Deus vai deixar a gente quebrar a cara. Porque às vezes é só assim que a gente vai aprender.
Mas olha que bonito isso, Isaías 66:9. Vou ler a primeira parte do versículo bem curtinho. Olha que bonito isso. Deus fala assim: não causarei dor sem permitir que nasça algo novo, diz o Senhor. A dor não é só dor por ter dor, galera. É porque Deus quer colocar algo novo no coração. Ele nos ama tanto. Ele não suporta que a gente se enraize no próprio conforto. De fato, Ele quer nos tirar da nossa caixinha. Ele quer nos fazer ir mais alto, mais profundo na presença dEle. C.S. Lewis escreveu uma frase muito interessante que diz o seguinte: a dor insiste em ser atendida, Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossas consciências, mas grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar um mundo surdo. Quando você estiver ouvindo Deus gritar no seu sofrimento, presta atenção, porque Ele quer transformar essa dor em algo maravilhoso na tua vida. Amém? O homem cometeu erros demais, sim ou não? Ele foi condenado à morte eterna. Mas Deus, na figura de Jesus, Ele foi Pai. Esse Pai que eu falei para vocês, que quer estar com vocês por toda a eternidade. Deus não vai desistir de você. E é isso que a gente vai escutar o final de semana inteiro. Por quê? Como? E aí eu vou plantar a primeira semente no coração de vocês hoje. Se vocês forem com essa palavra para casa, o final de semana está ganho. Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Vamos com essa palavra hoje de noite para a cama e deixa o Espírito Santo falar com vocês. Amém? Glória a Deus, galera. Aleluia. Então, espero que vocês todos estejam se sentindo bem, estejam acomodados nos seus quartos, com o coração aberto. Deus quer falar com a gente e, além disso, a gente quer que todo mundo aqui tenha um momento maravilhoso. Então, vamos conversar, vamos conhecer outras pessoas, vamos dar risada, deixar as crianças brincar e deixar Deus e o Espírito Santo fluir em nosso meio. Amém? Feche teus olhos rapidinho, vamos fazer uma oração para encerrar.